A tipologia bíblica é uma das joias mais preciosas que o estudante das Escrituras pode descobrir ao longo de sua jornada espiritual. Este método de interpretação, que enxerga figuras, eventos e pessoas do Antigo Testamento como sombras e prefigurações de verdades mais profundas, reveladas plenamente no Novo Testamento, oferece ao crente uma compreensão ampliada do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ao desvelar a relação simbólica entre os acontecimentos da antiga aliança e a realização plena em Cristo, a tipologia nos proporciona uma visão coerente e unificada das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. Ao abordar a tipologia messiânica, em particular, percebemos como Deus, em sua sabedoria e soberania, entrelaçou figuras e eventos na história de Israel para apontar diretamente para o Messias que viria. Desde o início, Deus estabeleceu um plano para formar um povo que não só o servisse, mas que também o representasse entre todas as nações da terra. A promessa feita a Abraão, em Gênesis 12:1-4, de que através de sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas, é um dos pilares desse plano divino. Abraão é, portanto, não apenas o patriarca de Israel, mas também um tipo de Cristo, o pai de muitos que, através da fé, torna-se uma figura central na narrativa redentora de Deus. Ao seguirmos a história do povo de Deus, encontramos na saída do Egito e na peregrinação de Israel no deserto uma rica tapeçaria de símbolos e tipos que apontam para realidades espirituais maiores. O Êxodo, por exemplo, não é apenas a libertação física de Israel da escravidão egípcia, mas também uma poderosa prefiguração da libertação do crente do poder do pecado. Moisés, o libertador de Israel, é um tipo de Cristo, o grande libertador que conduz seu povo para fora da escravidão espiritual. A travessia do Mar Vermelho simboliza o batismo, o rompimento definitivo com o velho homem e a entrada em uma nova vida com Deus. A jornada no deserto, por sua vez, reflete a vida cristã como um período de provação e dependência contínua de Deus. O maná, o pão que descia do céu diariamente para sustentar Israel, é um tipo claro de Jesus Cristo, o verdadeiro pão da vida. João 6,35, que nutre e sustenta espiritualmente aqueles que creem nele. A água que brota da rocha, que saciou a sede de Israel, prefigura Cristo, a rocha espiritual. 1 Coríntios 10,4. Que oferece a água viva que sacia eternamente a sede da alma humana. Além disso, as instituições, festas e leis dadas por Deus no Pentateuco carregam em si profundas implicações tipológicas. A Páscoa, instituída durante o Êxodo, é um exemplo brilhante de como a tipologia bíblica funciona. O Cordeiro Pascal, cujo sangue poupava as famílias israelitas da morte, é um claro tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado na cruz salva os crentes da morte espiritual. A celebração da Páscoa por Israel não era apenas uma recordação do passado, mas também uma antecipação profética do sacrifício supremo de Cristo. Outro aspecto tipológico fundamental é o tabernáculo, com suas várias partes imóveis que simbolizam a presença de Deus entre seu povo e prefiguram aspectos do ministério de Cristo. Cada detalhe, desde o altar de sacrifícios até o Santo dos Santos, aponta para a obra redentora de Cristo, o sumo sacerdote que, através de seu sacrifício perfeito, abriu o caminho para a comunhão direta entre Deus e o homem. Através dessa abordagem tipológica, o crente é levado a compreender que a história de Israel, com todas as suas leis, rituais e eventos, não foi escrita apenas para uma nação específica em um tempo específico, mas para todos os que viriam a fazer parte do povo de Deus, tanto judeus quanto gentios. A tipologia messiânica revela que Cristo é o cumprimento de toda a lei e os profetas, que ele é o ponto culminante de todas as promessas feitas a Abraão, a Moisés e a Davi. Portanto, ao nos aprofundarmos na tipologia bíblica, especialmente no Pentateuco, não estamos apenas estudando histórias antigas,
estamos desvendando o plano divino de redenção que culmina em Cristo e que continua a se desdobrar na vida de cada crente hoje. Compreender essas figuras e tipos não só enriquece nossa leitura bíblica, mas também fortalece nossa fé, mostrando que Deus, em sua sabedoria infinita, preparou cada detalhe da história para revelar seu Filho, o Messias, em toda a sua glória redentora. Essa compreensão tipológica não apenas ilumina o passado, mas também nos aponta para o futuro, nos lembrando que a obra de Cristo, assim como foi prefigurada no Antigo Testamento, continua a ser a esperança e a promessa de nossa redenção final. Ao reconhecer esses padrões divinamente ordenados, somos convidados a confiar no mesmo Deus que guiou Israel através do deserto, sabendo que Ele continua a guiar seu povo até hoje, através de cada prova, rumo à promessa eterna em Cristo. O tabernáculo, construído sob a orientação direta de Deus e supervisionado pelos artesãos Bezalel e Aholiabe, não era apenas uma estrutura temporária no deserto. Ele era uma representação terrena da realidade celestial, um protótipo da comunhão perfeita entre Deus e o homem que seria plenamente realizada em Cristo. A profundidade simbólica e teológica do tabernáculo oferece um vasto campo de reflexão sobre o caráter de Deus, seu plano de redenção e a relação do homem com o sagrado. Cada detalhe, desde os artesãos até os materiais e os rituais, nos ensina sobre a natureza de Deus e sua vontade para o seu povo. Os artesãos, Bezalel, Aholiabe e a sabedoria divina. Bezalel e Aholiabe foram escolhidos por Deus não apenas por suas habilidades técnicas, mas por possuírem uma sabedoria espiritual que lhes permitia entender e aplicar os propósitos divinos em sua obra. Em Êxodo 31, lemos que Deus encheu Bezalel com o Espírito de Deus, conferindo-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento em toda sorte de obras. Isso não era apenas habilidade manual, mas uma sabedoria divina, que lhes permitia captar o significado profundo de cada detalhe do tabernáculo. A participação desses artesãos na construção do tabernáculo ilustra como Deus valoriza as habilidades e talentos que Ele mesmo concede aos seres humanos, e como Ele deseja que essas habilidades sejam usadas para a sua glória. Bezalel e Aholiabe, com suas equipes, não eram meros construtores, eram servos do Altíssimo, que com reverência e dedicação realizavam uma obra santa e significativa. O pátio, a porta de entrada para a santidade. O pátio do tabernáculo, delimitado por cortinas de linho fino suspensas em colunas de bronze, servia como uma área de transição entre o mundo comum e o sagrado. A única entrada do pátio, localizada na face oriental, simbolizava o único caminho para a presença de Deus, um caminho que Jesus posteriormente afirmaria ser Ele mesmo, ao declarar: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14:6. As cortinas de linho fino que cercavam o pátio simbolizavam a pureza e a santidade necessárias para aqueles que desejam se aproximar de Deus. A escolha do linho, um material nobre e puro, reforçava a ideia de que a aproximação a Deus requer uma separação do pecado e uma busca pela pureza. O altar de sacrifícios, o coração do sistema sacrificial. O altar de sacrifícios, posicionado logo após a entrada do pátio, era o primeiro elemento a ser encontrado ao adentrar o tabernáculo. Feito de madeira de acácia, uma madeira resistente e durável e revestido de bronze, o altar simbolizava tanto a humanidade, representada pela madeira, quanto o juízo de Deus, representado pelo bronze. Era sobre esse altar que os sacrifícios eram oferecidos diariamente, numa demonstração contínua da necessidade de expiação pelo pecado. O sangue derramado no altar não apenas cobria os pecados do povo, mas também apontava para o sacrifício supremo de Cristo, cujo sangue seria derramado para a redenção definitiva da humanidade.
Cada sacrifício oferecido no altar servia como um lembrete da santidade de Deus e da seriedade do pecado, bem como da misericórdia de Deus em prover um meio de expiação. A pia de bronze, purificação e santidade. A pia de bronze, situada entre o altar de sacrifícios e a entrada do tabernáculo, era utilizada pelos sacerdotes para se lavarem antes de entrarem no santuário. A origem do bronze da pia, que veio dos espelhos de bronze das mulheres, carrega um significado profundo. Aqueles que servem a Deus devem primeiro se purificar e refletir sobre sua própria condição diante do Senhor. A água utilizada na pia simbolizava a purificação necessária para que os sacerdotes pudessem ministrar diante de Deus. Uma purificação que no Novo Testamento é realizada pelo Espírito Santo através da palavra. Efésios 5:26. A pia, portanto, não era apenas um elemento prático, mas um símbolo da santidade requerida para o serviço a Deus. A reflexão e a purificação eram pré-requisitos indispensáveis para aqueles que se aproximavam do tabernáculo, destacando a necessidade de uma vida limpa e consagrada ao Senhor. As cortinas do tabernáculo, proteção e santidade. As cortinas do tabernáculo, ricamente bordadas com querubins em cores azul, púrpura e carmesim, formavam uma barreira sagrada que separava o lugar santo do pátio externo e o lugar santíssimo do lugar santo. As cores das cortinas não eram escolhidas ao acaso. O azul simbolizava o céu e a divindade, o púrpura representava a realeza e o carmesim apontava para o sacrifício e o sangue. Os querubins bordados nas cortinas serviam como guardiões simbólicos da santidade de Deus, lembrando-nos dos querubins que guardavam o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden. Gênesis 3:24. Essas cortinas protegiam a presença de Deus do contato direto com o pecado humano, reforçando a ideia de que Deus é santo e separado do pecado. No entanto, ao mesmo tempo, elas ofereciam um caminho para a comunhão com Deus através dos rituais ordenados, uma antecipação do véu que seria rasgado na crucificação de Cristo, abrindo o caminho para todos à presença de Deus. O lugar santo, o ministério sacerdotal. O lugar santo, acessível apenas aos sacerdotes, continha 3 elementos significativos: o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Cada um desses elementos tinha um papel crucial no culto e na adoração a Deus. O candelabro, feito de ouro puro e com 7 braços, representava a luz de Deus que ilumina o caminho do seu povo, e também simbolizava a iluminação espiritual que o Espírito Santo concede aos crentes. A mesa dos pães da proposição, onde 12 pães eram colocados semanalmente, representava a provisão contínua de Deus para as 12 tribos de Israel, apontando para Cristo como o pão da vida, João 6:35, que sustenta espiritualmente aqueles que nele confiam. O altar de incenso, onde o incenso era queimado continuamente, simbolizava as orações dos santos subindo até Deus, um perfume agradável ao Senhor. Esses elementos do lugar santo destacavam a importância da intercessão, da luz espiritual e da provisão divina na vida de fé. O lugar santíssimo, a morada da presença divina. O lugar santíssimo, separado do lugar santo por um véu bordado com querubins, era o local mais sagrado do tabernáculo, onde a arca da aliança estava guardada. A arca, feita de madeira de acácia e revestida de ouro, era o símbolo máximo da presença de Deus entre seu povo. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, que representavam o pacto de Deus com Israel. Um pote de maná, que lembrava a provisão divina no deserto, e a vara de Arão, que floresceu, simbolizando a autoridade e o poder de Deus. O propiciatório, ou tampa da expiação, era de ouro puro, e sobre ele estavam 2 querubins, cujas asas se estendiam cobrindo o propiciatório. Este era o trono de Deus na terra, onde sua glória se manifestava entre os querubins, e onde o sumo sacerdote aspergia o sangue dos sacrifícios no dia da expiação
para a remissão dos pecados de Israel. O lugar santíssimo era o ponto culminante da jornada espiritual do tabernáculo, representando o acesso direto à presença de Deus, um acesso que seria plenamente realizado através do sacrifício de Cristo, que, ao rasgar o véu, abriu o caminho para que todos os crentes pudessem se aproximar de Deus com confiança. O sistema de sacrifícios, a expiação e a purificação. O sistema de sacrifícios instituído no tabernáculo era complexo e detalhado, refletindo a seriedade com que Deus tratava o pecado e a necessidade de expiação. Havia diferentes tipos de sacrifícios, cada um com um propósito específico. As ofertas queimadas simbolizavam a consagração total a Deus. As ofertas pacíficas expressavam gratidão e comunhão com Deus. As ofertas pelo pecado e pela culpa eram oferecidas para a expiação de pecados específicos e a purificação da culpa. Esses sacrifícios eram realizados diariamente pelos sacerdotes, mantendo uma relação constante entre o povo e Deus. O derramamento de sangue, central em todos os sacrifícios, apontava para a verdade de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Este sistema sacrificial, embora temporário, apontava para a necessidade de um sacrifício perfeito e eterno, um sacrifício que seria realizado por Jesus Cristo, cujo sangue, derramado uma vez por todas, traria redenção eterna para todos os que nele confiam. Em resumo, a tipologia bíblica nos permite ver como Deus, em sua sabedoria, teceu uma narrativa redentora que transcende o tempo e conecta o Antigo e o Novo Testamento. Ao desvelar esses padrões divinamente ordenados, somos convidados a aprofundar nossa fé e a reconhecer que cada detalhe nas Escrituras aponta para Cristo, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Que essa jornada, através das sombras do passado, ilumine o caminho para a plena realização do propósito divino em nossas vidas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais descobertas sobre a Bíblia. Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Nos vemos no próximo vídeo.